Olá, como vocês sabem, o presidente Jair Bolsonaro editou a medida provisória 922 nesta segunda-feira. Essa medida amplia as possibilidades de contratação temporária de pessoal para prestar alguns serviços públicos, né? Antes dessa medida provisória, alguns casos já permitia essa contratação temporária, como é o caso do recenseamento do IBGE, que não é feito por servidores efetivos, e sim por um pessoal contratado temporariamente. Com a medida provisória, novas possibilidades de contratação temporária passam a valer, como no caso de aumento transitório do volume de trabalho e acúmulo de volume de trabalho, que é a situação precisa nesse momento do INSS, que foi o que motivou a adoção dessa medida, né? Um dos casos que motivou a adoção dessa medida. Mas além desses casos, existe também a possibilidade de contratação temporária para as atividades que vierem a se tornar obsoletas no médio e no longo prazo. Essas atividades vão ser definidas por decreto, então não existe uma previsão de quais atividades sejam essas, mas o Poder Executivo Federal poderá definir quais são as atividades. Isso ocorre porque é muito mais barato fazer um processo seletivo simplificado do que um concurso público. Além do que, se, como o governo diz, essas atividades vão ser obsoletas, não seria necessário contratar um servidor efetivo com um vínculo permanente com a administração pública. Como isso vai ser feito? Como eu falei, não haverá mais, nesse caso, concursos públicos, e sim processo seletivo simplificado, que é uma forma mais simples, né, como o nome já diz, de selecionar pessoal. Em alguns casos, na verdade, esse processo seletivo nem será preciso, vai ser dispensado, como é o caso de calamidade pública e urgência humanitária. Então não haverá processo seletivo, não haverá uma prova, por exemplo. Vai ser algo mais simples, né? Servidores aposentados e militares da reserva poderão concorrer a essas vagas, né? Essas vagas temporárias, sendo que em alguns casos apenas servidores de carreiras específicas poderão desempenhar esse papel. Por exemplo, no caso do INSS, algumas atividades são específicas de servidores de carreira, então somente servidores aposentados daquela carreira poderão desempenhar essas atividades. Quando isso vai ser feito? O governo federal, em sua coletiva de imprensa ontem, informou que já existe, na verdade, um processo de autorização em trâmite. E a publicação do edital para algumas áreas, principalmente para o INSS, deverá acontecer no final de março, quando se iniciará também as inscrições para aqueles que desejarem participar dessa seleção. Lembrando que são vagas temporárias e não criam um vínculo efetivo com a administração pública. Portanto, também não haverá vinculação ao regime próprio. Permanecerão ao regime geral, aqueles que não forem servidores, e os servidores aposentados continuarão na condição de aposentados do regime próprio. Lembrando que, no caso dos servidores aposentados, não poderão se candidatar àqueles que foram aposentados por incapacidade permanente, nem aqueles que tiverem mais de 75 anos. Essa foi a análise sintética da medida provisória 922. Continue conosco nas nossas redes sociais.